Bom, a cidade ainda despertava quando cheguei às Caldas da Rainha. O céu estava coberto por um manto cinza pálido e o ar carregava aquele frio ameno típico das manhãs portuguesas. Mas ali, logo que atravessei o espaço da feira, percebi. Não era uma manhã comum. O tempo, naquele lugar, parecia dobrado, como se cada objeto ali estivesse suspenso entre o que já foi e o que ainda poderia ser. Não falei com ninguém. Não precisava. Havia algo sagrado naquele silêncio. Em vez de palavras, deixei que as imagens falassem. Caminhei devagar, gravando com a câmera, deixando que a luz natural e os sons do ambiente desenhassem sozinhos a narrativa. Era uma feira, sim, mas também era um museu sem paredes. Ou, nesse caso, um museu com paredes, porque eu estava em um local fechado. Um palco improvisado para a memória. Um corredor de ecos. Ao entrar na feira, fui engolido por uma sequência de cores desbotadas, madeiras cansadas e metais gastos pelo tempo. As bancas improvisadas pendiam sobre mesas carregadas de relíquias, livros, rádios, talheres, brinquedos de outra época. Era impossível olhar tudo de uma vez. Como no arquivo mal indexado, a feira pedia tempo e silêncio para ser compreendida. Com a câmera em mãos, me tornei apenas um observador, um explorador de memórias alheias. Cada clique era uma forma de preservar o que já estava, por si só, lutando para permanecer. Enquadrei detalhes: uma trinca na cerâmica, a oxidação no bronze de um castiçal, as dobras quase definitivas nas lombadas dos livros, e pensei: quanta vida cabe num objeto que não fala? A feira dividia-se em dois mundos, o das relíquias e o da criação. De um lado, os objetos do passado, do outro, os trabalhos manuais do presente e, talvez, do futuro. Cerâmicas, tecidos, esculturas, bordados. Vi miniaturas de barcos, colares com flores prensadas, bonecos feitos de cortiça e ferro. Não falei com quem os fez, mas era como se as mãos dos artesãos ainda estivessem ali, pairando sobre cada peça. Invisíveis, mas ativas. Gravei um banco feito de madeira reciclada, com entalhes delicados. Um trabalho tão paciente que parecia mais um ritual do que um ofício. Perto dali, uma série de azulejos pintados à mão formavam um painel improvisado. Os tons azuis e verdes, desbotados pela luz do dia, lembravam afrescos antigos, como se aquela feira tivesse no meio dela sua própria capela laica. Ali, entendi que mesmo os objetos novos, quando feitos com tempo e cuidado, carregam a alma do velho. Não precisam de décadas, basta um toque verdadeiro. Caldas da Rainha é, por si só, uma cidade que convida à contemplação. Famosa pela cerâmica, pelos mercados e pelas águas termais, ela tem algo de repousante, como se estivesse sempre à espera de um olhar mais atento. Enquanto eu caminhava entre as bancas da feira, percebi ao fundo as fachadas históricas, os azulejos coloniais, os detalhes que não aparecem à primeira vista. A feira não era apenas feira, era uma extensão da cidade, ou talvez o contrário. Não havia limites muito claros entre onde terminava o comércio e começava a memória. Gravando, percebia que tudo se conectava. O velho e o novo, o improvisado e o permanente, o transitório e o eterno. As barracas pareciam brotar das calçadas como cogumelos de um tempo mais lento. Enquanto filmava uma coleção de brinquedos antigos, bicicletas, bonecas, carrinhos, Hot Wheels, jogos de PlayStation ou da Nintendo, lembrei da minha infância. Não dos brinquedos exatos, mas da sensação. Aquela de tocar algo frágil, mas importante. De carregar um objeto com o peso de uma história que ninguém mais sabia. Um peso bom. Um tipo de responsabilidade inocente. A câmera tornou-se minha única interlocutora. Era com ela que eu conversava. Cada aproximação
era uma pergunta. Cada panorâmica, uma tentativa de dar contexto. E, principalmente, cada foco fechado era um pedido silencioso para que o mundo não esquecesse aquele detalhe. Aquela lasca na madeira, aquela dobra no tecido, aquele nome escrito à mão no fundo de prato. Filmar ali, calado, sem interagir, era como colher fósseis do cotidiano. Não para expor, mas para guardar. Para proteger da pressa que destrói tudo. Havia algo de ritual em cada passo que dava entre as barracas. Um roteiro sem falas, mas cheio de pausas e voltas. Muitas vezes voltava ao mesmo ponto só para rever um objeto, para ter certeza de que não era apenas impressão. Às vezes parecia que ele havia mudado de lugar, ou talvez fosse eu que já não o via da mesma forma. Filmar assim, como quem colhe vestígios, exige escuta, e escutar, mesmo em silêncio, muda o ritmo da respiração. A feira ensinava a desacelerar, a olhar com calma, a notar o reflexo da luz numa colher de prata, o som opaco de uma tampa de baú ao ser fechada. Coisas pequenas, mas fundamentais. Detalhes que tornam a existência mais densa. Quando o sol rompeu por entre as nuvens, tudo mudou. As cores antes apagadas ganharam outra vida. O dourado das peças de cobre brilhava, e as vitrines improvisadas reluziam com um brilho fugaz. A luz parecia escorrer pelas superfícies, e ali compreendi. Não era apenas sobre o que se vê, mas sobre como se é tocado pelo que se vê. Gravei uma sequência de sombras projetadas pelas rendas. As tramas finas desenhavam arabescos sobre a pedra do chão. Eram mapas efêmeros, cartografias que desapareciam com um sopro de vento. E, no entanto, ali estavam todas as histórias, das mãos que teceram, dos olhos que admiraram, das memórias que dormem em fios de algodão. A feira ia se desfazendo aos poucos, como um sonho que acorda antes do fim. As bancas se fechavam, os expositores dobravam tecidos, embrulhavam objetos, recolhiam as placas com os preços escritos à mão. Mas o silêncio seguia, e com ele, a sensação de que algo havia sido dito, mesmo sem voz. Recolhi a câmera, ajustei a lente uma última vez e capturei o plano final. Uma cadeira vazia diante de uma banca já desmontada. Uma moldura sem retrato ao fundo. A feira, enfim, tornava-se lembrança. E a lembrança, registro. Saí sem pressa, com a imagem ainda nos olhos, e com o tempo sob a pele. A tarde avançava. A luz mudava e com ela os tons da feira. Os dourados tornavam-se âmbar, e o cinza do céu revelava novas sombras. As bancas começaram a esvaziar. Os expositores discretamente recolhiam seus objetos, mas mesmo esse movimento tinha uma certa dignidade, como fechar as cortinas após um grande espetáculo. Voltei ao ponto onde começara, e revi mentalmente cada imagem que capturei. Não tinha falado com ninguém, mas tinha ouvido tudo. Porque, ali, quem soubesse ouvir com os olhos, com o silêncio, com o tempo, captava uma sinfonia. Saí da feira sem levar nada nas mãos, mas com a câmera cheia, e com a certeza de que observar em silêncio é também uma forma de amar. João Ninguém